Ana! Obrigada. Ana, Oi. muito obrigada. Antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco a tua história. Então, como é que eu me tornei psicóloga? Eu sou filha de psiquiatra e psicóloga, né? Só que no meu percurso, eu sempre fiquei muito preocupada em estar fazendo uma escolha por mim ou uma escolha por influência. Então, na realidade, desde muito cedo, eu já tinha um pouco esse movimento. Então, inicialmente, eu fui primeiro para pedagogia, eu fiz primeiro pedagogia. Eu fiz mestrado em psicopedagogia e percebi que não, que realmente a minha vontade também era fazer psicologia. E aí eu fiz psicologia, fiz formação em terapia relacional sistêmica, né, que trabalha muito com casal, com família, e depois eu fiz meu doutorado em ciências da saúde. Então, sempre fiz e gostei muito da psicologia, do relacionamento, gosto muito de atender casal, questão de relacionamento. Essa sou eu, tenho 50 anos, moro em Rio do Sul, Santa Catarina. Mas, Ana, vamos lá, vamos falar então desse tema, né, que você tem bastante conhecimento. Não tem como a gente falar de casamento sem a gente falar de relacionamento. E aí entra namoro, noivado, ficante, e como Exatamente. A gente está solteiro também. Eu estava aqui pensando, né, que uma das questões, né, mais complexas que eu vejo, pelo menos, eu queria te perguntar o que você acha. Para um casal ter harmonia, eu acho que uma das grandes dificuldades está na comunicação. Fala um pouco para a gente sobre comunicação, Ana. Então, na realidade, era isso que eu ia começar a falar, né? Então, assim, por mais variada que seja a queixa do relacionamento, e aí abrange todo tipo de relacionamento, o que eu tenho percebido em consultório é que a matriz principal, né, a grande maioria, é a dificuldade de comunicação. E quando eu falo de dificuldade de comunicação, eu vou dar um pouquinho, né, um passo atrás, que quando nós resolvemos, né, nos relacionar com alguém, não é uma folha em branco, a gente não começa do zero. A gente traz as nossas expectativas, as nossas experiências anteriores, as nossas frustrações, os nossos aprendizados. E aí a gente pega essa nossa bagagem e bota no colo do outro. E o outro faz a mesma coisa com a gente. Só que muitas vezes o meu modo de funcionar, e aí eu idealizei um parceiro como eu, por exemplo, que chega em casa feliz da vida, acorda bem-humorada, quer saudar o sol, quer conversar, quer falar sobre o dia. Só que o meu parceiro, desde a época que eu comecei a namorar, era uma pessoa mais introspectiva, que não gosta de conversar muito. E aí, o que eu faço com essa minha idealização? Que eu tenho todo dia vontade de chegar em casa, contar como foi o meu dia, ele contar foi o dia dele, e aí abrirmos um vinho e sermos felizes para sempre. Isso não acontece às vezes. E aí, o que acontece? Eu vou me ressentir. E muitas vezes essa falta ou falha de comunicação eu começo a ter um abismo. Né? A gente começa a ter um abismo no nosso relacionamento. Eu começo a me retrair. Ou eu começo a me comunicar de forma muito explosiva, porque eu vou guardando. E aí, quando eu boto para fora, eu boto de forma inadequada. Ou eu vou me ressentindo e vou guardando aquilo para sempre, aquilo não vai sendo conversado e não vai sendo elaborado. Então, eu sempre falo também que uma das formas de sucesso de um relacionamento, de forma geral, é a capacidade que as pessoas têm de passar pelas situações adversas, que, bem ou mal, todo mundo, de alguma forma, vai passar, e poder ir se comunicando e ajustando à medida que as coisas vão acontecendo. Gente, não pode deixar o elástico esticar muito, porque isso causa um distanciamento. Né? Nós, da área da sistêmica, a gente identifica alguns pontos, assim, eu sempre falo, algumas luzes amarelas, né? Então, existem períodos de um relacionamento que a gente precisa ficar um pouco mais atento. E um pouco mais atento é reconhecer a nossa responsabilidade. Quando eu falo responsabilidade, gente, eu não estou falando de culpa. Eu falo de responsabilidade. A gente entender
o que a gente está investindo, né? De que forma a gente está investindo, porque relacionamento, e aí, pessoal solteiro, é investimento diário. A gente precisa investir, dar trabalho, não é virar uma chave, não é felizes para sempre, e não dá trabalho, né? Uhum. E aí, a partir do momento que a gente começa, então, a ter um relacionamento, existem algumas situações que você fica atento. Por exemplo, um dos pares está com dificuldade financeira, perdeu o emprego, teve redução de salário. Agora, na pandemia, por exemplo, muitas situações ficaram em evidência. Uhum. As pessoas passaram a conviver mais, né, em casa. Isso amplificou. Pessoas perderam o emprego, né, ou pessoas estão com dificuldade financeira. Então, quando essas situações aparecem, e vai aparecer bem ou mal para todo mundo, em graus maiores ou menores ou diferentes, é sentar, conversar, aparar as arestas e ver o que dá para fazer. Fala um pouquinho, Ana, dos relacionamentos tóxicos. O que é isso? Então, na realidade, como eu falei um pouquinho antes, a gente vem, né, com algumas frustrações, experiências anteriores, e aí vem muito da nossa infância, adolescência. Muitas vezes a gente deposita no outro a nossa salvação. Uhum. Então, eu não tô bem, eu não fico bem comigo mesmo, e aí eu acho que o outro vai, né, me suprir salvar de todas as minhas necessidades, exatamente, né? Só que isso é interno meu. Por mais que o outro, e aí, né, vou falar das duas partes, por mais que o outro tente, nunca é o bastante. Uhum. E aí eu fico eternamente insatisfeita, eternamente buscando esse relacionamento que não vai me suprir, porque na realidade essa minha carência não é com o casamento, com o relacionamento, ela é lá atrás. Em contrapartida, existem pessoas tóxicas, sim, que conseguem captar, e eles têm essa percepção, né, e essa característica de captar a fragilidade emocional do meu parceiro, e aí eles vão, e eu sempre falo assim, é como um vampiro, né, a gente vai sugando toda a energia. Alguns sinais, quando um parceiro, uma parceira começa a querer isolar, né, o outro, de família, de amigo, despersonalizar é, bom, até então tudo prestou, tudo era bonito, mas a partir de agora, não. Você não presta, você não é boa o suficiente, você não é bom, eu tô te fazendo um favor em estar comigo. E eu falando assim, a gente falando, parece que é um absurdo, mas não é, gente. Isso é uma teia. É uma teia tão bem articulada que a pessoa, quando vê, tá sem saída. Uhum. E aí, muitas vezes a família não percebe, os colegas de trabalho não percebem, porque a pessoa está tão fragilizada emocionalmente que ela enxerga no parceiro ou na parceira, isso homens e mulheres fazem, né? Relacionamentos tóxicos existem, né? Independente do gênero, que a pessoa está isolada e só enxerga a saída continuar naquele relacionamento tóxico. E é um problema. E a gente tá, né? Traços, né? Características do parceiro com uma fragilidade do outro, e é uma junção. Mas, Ana, então, assim, alguns sinais. Você acha que quando a gente começa um relacionamento, a gente não vê? Ou você acha que a gente vê, mas a gente meio que é coberto um pouco? Como é que você pensa sobre isso? Eu acho que todo mundo começa um relacionamento querendo que dê certo. Ninguém começa um casamento, eu sempre falo assim, ninguém casa pensando que já vai se separar. Ninguém começa um namoro pensando que vai dar errado. E existe a fase do encantamento, né? Que é a fase da paixão, onde realmente a gente não enxerga defeitos no nosso parceiro e na nossa parceira, que é a fase do encantamento que dura alguns meses. E naquele momento, e aí, por mais que existam alguns sinais que para algumas pessoas, né? Algumas pessoas conseguem captar, a maioria não, nessa fase do encantamento, começa a relevar. Isso não é tão importante. Faz isso porque me ama muito. Olha, quer a senha do meu celular, do meu computador, porque me ama muito, é muito preocupado. E aí vai criando narrativas para dar conta de continuar nesse relacionamento.
Porque o cérebro também, a mente da gente, faz com que a gente consiga dar conta dessas coisas, né? Então eu vou justificando um comportamento um pouco agressivo, como zelo, um ciúme excessivo, né? Como amor, né? Amor demais, me ama muito, então não quer que eu fique em contato com pessoas, controle de roupa, né? Isso tudo é em nome de um amor. E quando a gente vê, a gente está envolvida nisso. Então eu acho até assim que aos olhos de muitas pessoas, muitas vezes a gente, eu sempre achei ele ou ela meio assim e tal, mas eu acho que a gente fica como se fosse uma cortina pela fase do encantamento, sabe? Ana, quais são os primeiros sinais, Ana, que a relação não tá boa? Quais são os primeiros sinais? Quando o relacionamento começa a ter problema, a ter dificuldade, não tá bom pra mim. Dá muito trabalho tentar resolver. Vou sair fora. Então, a gente também tá vendo casamentos, relacionamentos durarem muito pouco, não necessariamente porque acabou o amor, ou porque as pessoas são incompatíveis, não, mas é porque as pessoas não estão tendo paciência ou vontade de resolver o problema. Né? E quando eu falo paciência, porque a gente falou até agora, assim, dá trabalho, relacionamento dá trabalho, né? É um cultivo diário, é investimento diário. E aí, então, respondendo a tua pergunta, quais são os sinais, né? Voltando lá para o início. Gente, assim, comunicação começou a diminuir, um começou a ficar mais retraído, o outro começou a explodir, a intimidade começou a ficar diferente, eu comecei a perder a vontade de estar com o meu parceiro, e a gente sempre fala, e é um ditado popular que é verdadeiro, né? Quando as pessoas deixam de se importar, quando as pessoas deixam de se preocupar com o outro, isso é um sinal de que, que as coisas não andam bem. Né? Então eu acho que alguns sinais, assim, a comunicação começa a ficar distante, as pessoas começam a ficar muito voltadas para outras coisas, e aí, assim, famílias com filhos pequenos, né? É um indicativo de que o casal precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque o papel de pai e mãe fica muito em evidência. E aí começa a existir, né, um distanciamento do casal, e quando se percebe, aquela família está vivendo na função, né? Pai e mãe, mas o casal deixou de se olhar, o casal deixou de se importar. E como isso acontece, né? Como é comum, né, Ana? O casamento passa por fases, né, Ana? Passa por fases, e assim, assim como nós passamos por fases, a gente vai se transformando, o casamento também. Então existe aquela fase, né, da paixão, do encantamento, depois existe aquela fase, né, da estabilização, existe a fase do primeiro filho, existe a fase, né, dos outros filhos, onde o casal tá mais maduro. Existe também uma fase, gente, muito difícil, que é quando os filhos saem de casa. Que aí aquele casal se acostumou a ser pai e mãe como papel principal, e de repente aqueles filhos foram embora. E aí vou voltar um pouquinho. Quando os filhos estão em casa, eu acho ótimo, gente, meu filho dormiu na minha cama durante um tempo, em alguns momentos o filho vai, a gente bota pra cama e volta pra cama. Só que, assim, cuidado, porque muitas vezes o filho estar na cama dos pais também tem uma função. É muito gostoso, mas também ele tá fazendo uma função. Ele tá, né, tem uma triangulação ali, onde o casal é pai e mãe. Assim como nós passamos também por fases, né, enquanto indivíduos, os relacionamentos também passam. Que a gente vai desde a fase do encantamento até a fase do amadurecimento. E é como eu falei, existem casais ou existem pessoas que quando acaba a paixão, acaba o relacionamento. Porque não conseguem transcender esse momento, né, de adrenalina. Vale a pena recomeçar em qualquer época da vida, Ana? O que você acha? Sempre. Gente, o importante é ser feliz. A gente tá na vida para ser feliz. Ninguém precisa viver infeliz, ninguém precisa estar infeliz. Mas também recomeçar ou estar com outra é uma opção. Existem muitas pessoas que, depois de um casamento ou antes de um casamento, por exemplo, optam por não ter filhos.
e são muito felizes. Optam por não ter companheiros fixos, são muito felizes. Ou optam depois de um segundo casamento, não quero mais. Gente, o importante é fazer uma escolha para ser feliz. A gente não pode escolher ser infeliz. Deixasse o seu recado final, a sua última mensagem. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Eu espero, e de forma alguma, o nosso intuito não foi desanimar, muito pelo contrário. E o meu recado, né? E eu acho que o meu recado, né? Vai buscar formas de ser feliz. Né? Então, assim, vamos investir no relacionamento, no trabalho, invista em você. Se você investir em você, você vai ser feliz. Se você estiver feliz, quem está no seu entorno vai ser contaminado, e em tempo de pandemia, contagiado pela sua felicidade. Ana, muito obrigada, tá aqui comigo. Obrigada, Beijo. Obrigada por esse momento. Obrigada, gente. Boa noite.